São 10 horas e 18 minutos, de volta com o CBN Campinas desta segunda-feira. A gente falou agora há pouco da Câmara de Campinas, o pessoal está aí na CPI hoje à tarde e, obviamente, hoje também tem essa sessão ordinária, como disse o Felipe Pereira, 6 da tarde, né? Entre tantos projetos, os vereadores aqui da cidade se reúnem nesta segunda no Teatro Bento Quirino para discutir a proposta que cria um novo conselho tutelar em Campinas. É a segunda discussão do projeto, que pode aumentar de 5 para 6 as unidades de acolhimento e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social. A proposta quer criar 5 novos cargos para essa nova sede do Conselho. A gente fala de vulnerabilidade social entre jovens e crianças. Um estudo, do Observatório por Campinas mostra que a população de crianças e jovens na região metropolitana está caindo de forma rápida e, ao mesmo tempo, essa faixa etária está cada vez mais em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos em contato nesse momento para discutir um pouco mais sobre esse assunto com o professor de Ciências Sociais da PUC Campinas e coordenador deste estudo, Cristiano Monteiro. Muito bom dia, professor. Bom dia, Parabela. Bom dia a todos que nos assistem e que nos ouvem. Professor Cristiano, vamos explicar um pouquinho como se faz, como se mensura a questão da situação de vulnerabilidade social. O que se explica isso? Uma pessoa que está em vulnerabilidade social tem quais itens para a gente colocar para o nosso público entender? Paradela, esse conceito de vulnerabilidade, ele é lido, por muitos autores como um conceito polissêmico, explora várias dimensões. E se a gente avaliar também as condições da vida social em qualquer localidade, seja um município, uma condição regional, uma condição estadual, um plano de um país, nós vamos entender rapidamente que essa vida social é bastante complexa. Ela é permeada por vários aspectos. O indivíduo ele tem que buscar acesso a trabalho, a saúde, a educação, a lazer, a cultura. Ele tem interação com outras pessoas, tem aspectos emocionais, é complexo. Então, o nosso estudo, ele intitula, ele deixa bem delimitado já no título do trabalho, que nós estamos trazendo leitura sobre alguns aspectos da vulnerabilidade social envolvendo jovens e crianças na região metropolitana de Campinas. E por que nós estamos motivados a fazer isso? Todos sabemos que existe a transição demográfica, Brasil no mundo. Então, a estrutura etária da população está ficando cada vez mais envelhecida. Por conta disso, é fácil compreender que a população de jovem ela vai assumir no próximo período, logo mais, a partir de 2030, ela vai assumir uma necessidade muito superior, porque ela também vai ser indiretamente responsabilizada pela reprodução de uma faixa etária que vai estar na condição de população idosa. Então, nós procuramos enxergar alguns indicadores ligados à criança e adolescente na região metropolitana de Campinas, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de crescimento populacional, razão de dependência dos jovens. E nós percebemos que essa participação do jovem no conjunto da sociedade está diminuindo. E tudo indica que a partir de 2030 vai diminuir ainda mais. Então, nós vamos ter uma estrutura etária na região metropolitana bastante envelhecida. A pergunta que se levanta daí é como que esse jovem está posicionado atualmente e como ele poderá enfrentar os desafios dessa regionalidade da vida social em Campinas. E, professor, até pelos números do CadÚnico, lembrando, CadÚnico na sexta-feira teve aí a inscrição, essa prorrogação por mais 30 dias, e ele mostrou um número muito importante, uma população de 5 a 15 anos em uma situação de vulnerabilidade social, representando algo perto de 40% da população total dessa faixa etária. Nós destacamos no estudo, Parabelo, a estrutura etária da população da região metropolitana. Logo percebemos que ela está envelhecendo. Aí, a questão nos levou a perceber qual é a estrutura etária e a composição familiar da população que agora aparece em situação de vulnerabilidade. Então, o nosso cuidado não é com o número de pessoas, com que isso apresenta em termos absolutos. Nós estamos levando em consideração a estrutura etária dessas famílias, dessas pessoas,
e do conjunto da população para entender como que apresentam os jovens e as crianças. E o que nos chamou muita atenção, aqui está o ponto central do trabalho, é que quando observamos essa composição familiar da população que aparece no cadastro único da nossa região, aparece um número significativo de jovens, especialmente de 5 a 15 anos. E quando se compara esse número que está no cadastro único com a população total do município, da região metropolitana, nós percebemos que ele tem uma participação muito expressiva. Chega a quase 40% essas crianças e jovens que estão no cadastro único, comparado com o número total da população da nossa região. Então, se quase 40% desse jovem de 5 a 15 anos está posicionado assim, está em torno do cadastro único, nós podemos deduzir que existem aspectos de vulnerabilidade que estão comprometendo a sociabilidade dessa parcela da população e, evidentemente, por conta da estrutura etária, da transição demográfica, vai comprometer toda a região metropolitana de Campinas também. A sociedade local, regional, não está assistindo às condições viventes dessas crianças e adolescentes da melhor maneira. Aí, Paradela, eu faço uso aqui só mais de um tempinho, de um minuto, para poder explicar o que nós consideramos no trabalho. Eu fui observar a condição de educação associada a essas crianças e jovens que estão no cadastro único. A gente percebe perdeu contato com o professor Cristiano Monteiro, professor de Ciências Sociais da PUC Campinas, professor que levantou, né, fez esse levantamento pelo observatório. Agora sim, temos contato de volta. Professor, o senhor estava explicando exatamente naquele minuto para conseguir entender certos aspectos dessa vulnerabilidade. Acho que agora o microfone do senhor deve estar desligado. Só vê pra gente aí, professor, se esse microfone está desligado neste exato momento, para a gente conseguir fazer agora sim. Agora vai. Paradela, eu dizia que eu fui investigar as condições viventes desses jovens, especialmente de 5 até 17 anos. Por exemplo, nós pegamos o aspecto da educação e aparece na tabela, nos dados do Cadastro Único, que existe uma parcela significativa que está em condição de escolaridade, de formação educacional, diferente, bem diferente do conjunto da sociedade. Aparecem pessoas em condição de sem instrução, aparecem pessoas com fundamental incompleto, aparecem os indicadores de distorção idade série, de vulnerabilidade em torno da educação, de violência em torno dos jovens. Então, essas questões preocupam. Também fui investigar a condição do trabalho e renda. Então, para aqueles jovens que estão inserindo, que estão conseguindo acesso aos sistemas produtivos, a gente percebeu que nos últimos anos para cá, esses jovens estão enfrentando dificuldades para a empregabilidade formal, a empregabilidade melhora, que traz melhores condições de proteção social, e além disso, eles estão com uma condição de faixa salarial muito baixa. Se compararmos ao passado, eles estão agora com uma faixa salarial que situa-se em torno de 1 a 2 salários mínimos, a depender do posicionamento. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Essa juventude, que é expressiva no cadastro único, quando eu analiso como ela está vivendo, ela está tendo dificuldades de acesso à educação, dificuldades de acesso ao trabalho e renda, dificuldades de insegurança alimentar. Como que essa juventude está se preparando para o próximo período, ou está sendo assistida pelo conjunto da sociedade no próximo período? Isso está chamando a atenção, o estudo veio com esse propósito, o propósito de chamar a atenção do poder decisório da sociedade, das instituições, do poder público, para que comece a prestar atenção nessa sociabilidade de todos e principalmente dos jovens da nossa região. E professor, só para a gente finalizar rapidamente, um estudo como esse está mostrando que a nossa base aí, crianças e adolescentes, estão sem essa assistência e o futuro, se nada for feito agora de maneira imediata, o futuro não é nada bom, né, para essas pessoas na fase adulta, né? Paradela, nós temos muitos desafios. O assunto de transição demográfica obriga a sociedade a pensar como que ela vai cuidar de uma estrutura etária mais envelhecida no próximo período. E nós estamos trazendo o debate
de que a sociedade, de conjunto, ela também tem que pensar como que os jovens, que agora estão posicionados assim, jovens, no próximo período, vão ter condições de acessar uma vida social protegida, com melhores condições de empenho econômico, empenho financeiro, empenho social, pessoal, para poder até mesmo assegurar a reprodução do conjunto da sociedade. Nós não estamos dando as melhores condições para que isso aconteça. E é importante notar que isso está distante das experiências de outros países. Os países estão cuidando dos sistemas educacionais, promovendo os adventos tecnológicos, a proximidade da sociedade em torno das tecnologias, de outros fatores. E nós estamos descuidados em relação a isso. Então, o estudo chama atenção e a responsabilidade para daqui para frente se pensar em caminhos alternativos para sair desse problema. Professor Cristiano Monteiro, professor de Ciências Sociais da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. São 10 horas e 29 minutos.